Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e a gente, hoje vai fazer os exercícios, vai resolver os exercícios relacionados àquela última aula que a gente teve sobre a estrutura de condição se e se não. Aí é interessante que o nosso primeiro exercício é bem básico, falando só sobre encontrar raízes de uma equação de segundo grau, encontrar as raízes reais. E aqui eu coloquei, o código fonte de como ele vai funcionar. E aí vocês lembram lá, só fazendo aqui uma ressalva, tá? Vocês lembram lá como que a gente tirava, uma raiz de uma equação de segundo grau. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui rapidão o meu journal para a gente ver como é que a gente fazia isso. Olha só, eu vou tirar aqui rapidinho para a gente ver como é que fazia para tirar uma equação de segundo grau, Ou seja, para achar essas raízes. A gente simplesmente vinha aqui, ó, Eu tinha uma função, espera aí, só aqui, ó. Aí aqui, ó, eu tinha uma função do tipo ax quadrado, mais bx mais c igual a zero, certo? Era dessa forma aqui. E aí eu vinha, consultava quem eram os coeficientes da minha equação. Aí eu vinha aqui, colocava o valor de A, colocava o valor de B, e colocava o valor de C. Em seguida, depois de fazer isso aqui, eu partia para o delta, o cálculo do delta, para mim saber se tinha realmente, lá o do discriminante, para ver se tinha realmente raízes reais. Então, eu calculava o delta. Se o delta fosse maior do que zero, então isso implica, que existem x1 e x2, ou seja, duas raízes reais, pertencentes aqui, ó, ao conjunto dos reais, certo? Quando o delta fosse igual a zero, isso implica. O que que isso implica? Implica que x1 é igual a x2, ou seja, eu só tinha uma raiz real, apenas uma. Então, esse, sei lá, x1 é igual a x2, que é igual a x, pertencentes aos reais. Ah, e quando fosse negativo, menor do que zero? Ah, aí nesse caso não existia, Ou seja, não existia raízes reais. Então, não existia, Ou seja, x não pertencia ao conjunto dos reais, Estaria lá nos complexos e tal. E aí a gente teria que ter um cálculo mais apropriado para poder representar o x em um número complexo, não é isso? E aí, pessoal, a gente vinha, fazia o cálculo do delta, belezinha, de boa. Esse era o primeiro passo. Então, a gente analisava os coeficientes, era o primeiro passo. Depois a gente vinha, fazia o cálculo do delta para saber se existiam raízes. E depois, se existissem raízes, que nesse caso seria esse e esse, seria esses dois casos aqui, ó. Se existisse de fato, eu vinha e calculava, usava a fórmula de Bhaskara, ou seja, x1 e 2 seria igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante, na raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Pronto. Feito isso, então, eu encontrava as raízes, e aí eu conseguia, resolver o meu problema, encontrar as raízes de equação de segundo grau. Então, pronto, ó. Percebe aí que eu só tenho 3 passos, para seguir. E é exatamente isso que a gente vai fazer no programinha agora, entendeu? A gente vai criar esses 3 passos lá no nosso Portugal, entendeu? Fazendo isso é bem tranquilo, porque a gente pode fazer isso várias e várias vezes de forma repetitiva, sem estar precisando calcular, várias coisas à mão. Isso, é bem rápido mesmo, agiliza bastante o nosso trabalho. Então, olha só, o que que diz no nosso programinha? O nosso programinha ele diz o seguinte, ó, não vou precisar de variáveis, eu vou ter que guardar dados, então eu vou precisar aí de um delta, um x1, um x2, um x, um a, b e o c, que é referente aí aos coeficientes. E eu vou definir ele como real, Ele pode ser um número real. Aí,
eu venho aqui, né, informo os coeficientes da equação, então eu vou mandar o meu programinha escrever o seguinte, olha, informe os coeficientes da equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, eu vou mandar printar isso aqui na tela, né? Depois, eu vou mandar printar novamente o valor de a, e aí eu venho com leia, ou seja, isso aqui já é um comando de entrada, né? O leia é um comando de entrada. É, é nesse comando aqui onde os dados vão entrar para dentro da máquina, entendeu? Ou seja, vai ser dado pelo usuário um valor, e esse valor vai ser guardado em uma variável. Vai ser guardado em que variável? Na variável que ele vai ler, o a, ok? Então, simplesmente assim, ó, isso aqui é apenas para printar na tela, ele não vai guardar nada, tá? O comando de vai guardar de fato o valor é esse lay aqui. Quando eu digitar alguma coisa que eu apertar Enter, vai executar aquele layer e vai guardar o que eu digitei dentro dessa variável. Beleza? Então, lay é um comando de entrada, enquanto que o escreva é um comando de saída. E aí vocês percebem o seguinte, olha, aqui tem um escreva L e aqui tem só um escreva. Para que é isso, professor? Na verdade, esse escreva L é para pular uma linha, entendeu? Então, eu faço o seguinte, olha, quando eu adiciono o L no final, eu digo o seguinte, olha, escreve para mim essa frase e pula uma linha. Pula uma linha de uma linha para outra, né? Para poder escrever a outra frase, que nesse caso seria A igual. Senão, ele ia escrever tudo em uma mesma linha. Então, quando ele dissesse assim, ó, equação tipo ax² mais bx mais c igual a zero, ele ia escrever o A na frente do zero. Isso a gente não quer porque, né, dificulta a visualização do usuário. Né? E a gente quer melhorar o máximo possível o programa para o usuário, não é verdade? Então, pronto, ó, eu vou fazer o mesmo raciocínio para os outros coeficientes. Em seguida, eu vou escrever, né, uma coisinha básica dizendo espere enquanto calculamos o valor de delta. E aí aqui eu digo para ele calcular o valor de delta. E aqui novamente eu uso nossos operadores, né, os nossos operadores aritméticos e de atribuição. Lembra que os dois pontos igual é o operador de atribuição, onde ele vai fazer esse cálculo aqui e salvar dentro da variável delta, beleza? Então ele vai dizer o seguinte, olha, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É exatamente, né, a fórmula de delta, né? Então ele vai fazer exatamente, né? Ou seja, o b é o que está salvo aqui, né? Um dos meus coeficientes. O c também é um dos meus coeficientes, enquanto o a também. Fazendo esse cálculo, ele calcula delta, escreve o valor de delta na tela, né? Para o usuário se certificar de que o valor está correto. E aí ele vem e diz o seguinte, olha, eu só vou utilizar os comandos, né? De seleção, o se não. Se delta for menor do que zero, que é exatamente o que a gente viu lá no Journal, né? Quando eu desenhei lá na, na, naquele quadro, né? Relacionando os valores de delta. Então, se delta é menor do que zero, então não há raízes reais, né? Delta é negativo. Se não, olha só, uma condição encadeada, né? Se não, ele vai testar uma outra coisa. Se não, se delta é igual a zero, então x, né, é igual a todo esse cálculo, né, que representa aí a fórmula de Bhaskara. Então, eu simplesmente coloquei a fórmula de Bhaskara aqui para ele poder fazer esse cálculo, né? Então, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, ele vem aqui, escreva L, há somente uma raiz real, o valor é. E olha que massa, olha que bacana que eu fiz aqui. Eu fiz uma concatenação, né? Quando eu pego um texto e junto com um número. Ou seja, eu fiz o seguinte, olha, há somente uma raiz real, o valor é. Dei um espaço aqui, coloquei uma vírgula, porque é assim que a gente faz uma concatenação usando a linguagem de Portugal, coloca uma vírgula e coloca o número que a gente deseja, beleza? E aí ele vai juntar esses dois textos, vai juntar a somente uma raiz real, o valor é, junto com o meu número, ok? Aliás, o número, né, o valor que está dentro da variável x. O valor que está dentro da variável, logicamente, é a raiz, né, da minha equação de segundo grau, certo? Se não, né, caso contrário, qual o caso contrário? Que a única outra possibilidade é se delta for maior do que zero, né? Eu testei se é menor do que zero, eu testei se é igual. A última possibilidade é se for maior do que zero. Então, beleza. Se não, né, o caso contrário aqui, ó,
Então, ele vem e diz o seguinte, olha, x1, ele vai calcular para a raiz 1, que nesse caso aqui vem mais, né? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E o x2 vai ser o negativo, né? Negativo desse termo aqui, né? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? E aí ele vai dizer, ó, há duas raízes reais. Os valores são x1, e aí eu faço uma concatenação, x2 faço uma outra concatenação. Vou com fim si duas vezes porque eu usei duas condições, fim algoritmo e perfeito. Tá feito o nosso programinha. Olha que bacana. Bem simples, né? Bem usual para a gente testar esses comandos. Daí vamos ver no Visual G como é que isso ia funcionar na prática, né? Vamos abrir aqui o nosso Visual G para a gente fazer esse programinha, a gente testar esse programinha como é que ele ia ser. Então vamos abrir aqui, ó, vou abrir aqui basicamente o nosso Visual G e eu vou copiar esse código, certo? Ó, já está aqui o código copiado, eu vou enviar para vocês esse material aqui também e já está um pedaço, né, aí copiado. Só vou copiar aqui essas duas últimas linhas. Aliás, essas últimas linhas aqui, na verdade, não são só duas. Vou apagar esse último aqui, ó, pronto. E percebe, pessoal, que aqui ele tá todo bagunçado, né? Não tava legal, bonitinho como tava lá. Eu posso fazer isso aqui tranquilamente como? Vindo bem aqui nessa opção, ó, tá vendo a barra aqui? Né, a barra de opções. Eu posso vir bem aqui, ó, onde tem botão corrigir indentação. Ou só apertar Ctrl G. E aí ele vai organizar tudo para mim, né? Olha que prático, pessoal. Essa meio que essa IDE, né? É muito legal para a gente poder programar também por conta desses atalhos, né? Que beleza. Então, aqui já está pronto para gente, né? Para a gente poder executar. Então, para eu poder fazer isso, né? Eu venho aqui, ó, para executar, rodar o algoritmo e agora tá aqui, ó, belezinha, né? Para eu informar, olha só, vai aparecer a tela preta, né? Eu vou pôr aqui para gente, para aparecer a tela preta. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Pronto, apareceu a tela preta. Olha só, que mágica, hein? Então vamos lá. Já apareceu a tela preta aqui para mim. Vamos agora digitar aqui o que a gente precisa, ó. Ele diz o seguinte para a gente: informe os coeficientes da equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Que é exatamente o que tu programou lá para ele, né, pro programinha fazer, né, printar isso na tela. Então percebe aí que tu tem um algoritmo que vai passo a passo, né, pessoal? Então olha só, eu vou colocar aqui o valor de A, ó, 12, aperto Enter. Pronto. Tem um valor qualquer aí, tá? Só chutei. Então agora eu venho na B, né? Ou seja, o coeficiente B, que é o B que multiplica o x. Eu vou dizer que o B é zero, simplesmente assim. Tá? E agora o C eu vou dizer aí que é um valor negativo. Eu vou dizer que é menos 6, tá? Vou dizer que é menos 6. Quando eu colocar menos 6, olha que maravilha. Ele vai calcular o delta para mim, vai dizer exatamente o que tu mandou ele falar, que é espere enquanto calculamos o valor de delta. Ele vai mostrar o delta, concatenando o valor, a duas raízes reais. Os valores são x1, tá aqui o valor de x1, né? Ele calculou pela fórmula de Bhaskara. Pegou o x2, calculou também pela fórmula de Bhaskara, né? Então, tu tem aqui um valor que é positivo, uma raiz positiva, uma outra raiz que é negativa, né, pessoal? Então, olha só que maravilha. O nosso programa está funcionando beleza, né? Se tivesse algum erro, ele daria, né? Ele diria, olha, tem algum erro aqui, eu não sei o que quer dizer aqui. Mas o nosso programinha está funcionando beleza. Olha que bacana, né, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui, né, com essa atividade. A gente já fez e, alguns minutos de vídeo, né? Então, para não ficar muito grande, a gente pode ficar por aqui. E depois a gente vai resolver os outros exercícios que eu também coloquei nesse material. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau. Até mais.